Uma coisa que ninguém gosta na matemática é fazer contas com número com vírgula. E eu sei que você que está assistindo também não gosta. Ou se eu passar a conta para você de 1,98 vezes 3,9742, você vai gostar de fazer essa conta. Eu aposto com você todas as minhas fichas que não. Mas o que fazer quando você se deparar com isso lá na prova do Enem? Tem como fugir? Na maioria dos casos, sim. Tem como você encontrar uma alternativa para você sair disso. E nesse vídeo você vai aprender todos os detalhes de como fugir das contas com número com vírgula lá na prova de matemática, né? E assim facilitar muito a sua vida na prova de matemática. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências do professor Eduardo. Indo direto ao ponto, como é que você faz para fugir disso? É difícil? É fácil? Eu vou falar para você. É totalmente sim. Nós temos basicamente dois casos para você entender. Um caso onde você vai arredondar e outro caso onde você vai simplesmente analisar, interpretar e não vai nem fazer a conta. O caso onde você pode arredondar é quando, ao invés de você fazer 1,98 vezes 3.987, você pode fazer simplesmente 2 vezes 4.000, que seria uma aproximação. Então você está arredondando. Logo você percebe que a segunda conta é muito mais fácil que a primeira, assim facilitando muito a sua vida na prova de matemática do Enem. Mas daí o grande questionamento que com certeza está na sua mente, que com certeza muitas pessoas estão se perguntando agora: como é que você faz para identificar quando você pode fazer esse arredondamento, quando você não pode, em quais circunstâncias isso é possível e como você faz isso? Simplesmente você vai identificar isso pelas alternativas. Com essa informação, você já tem a noção se você pode ou se você não pode arredondar. E às vezes até pelo comando da questão. Quando a questão fala para você aproximadamente, é porque você pode arredondar os valores. Então fique atento a isso no comando da questão. Não sei o que, valores aproximados ou aproximadamente. Quando você tem esse tipo de afirmação ao longo do enunciado, ao longo do comando da questão, você já pode ter certeza que quando você se depara com uma conta como essa, você pode sim arredondar, porque o exercício já fala isso para você. E o outro caso seria a respeito das alternativas. Quando nós temos muita diferença entre os valores das alternativas, esse é um caso em que você também pode arredondar, porque como os valores são diferentes, no caso, como os valores são distanciados, mesmo se você arredondar, você vai conseguir identificar qual que é a resposta correta, porque um não é próximo do outro. Agora, se você tem uma proximidade maior, ou seja, 3.999, 3.998, ou seja, os valores são muito próximos, daí nesse caso não tem como fugir, você vai precisar fazer a conta exata. Mas se você tem uma certa diferença entre os valores das alternativas, o exercício já é feito para você arredondar, porque assim, mesmo fazendo a conta com o número arredondado, você vai facilmente conseguir identificar qual que é a alternativa correta. Eu vou mostrar para você agora como arredondar a partir dessa questão a respeito de folhas A4, onde através de um simples arredondamento a sua questão fica muito mais fácil. O padrão internacional ISO 216 define os tamanhos de papel utilizados em quase todos os países. O formato base é uma folha retangular de papel chamado de A0, cujas dimensões estão na razão 1 para a raiz de 2. A partir de então, dobra-se a folha ao meio sempre no lado maior. Então, dobra-se a folha ao meio sempre no lado maior, definindo os demais formatos conforme o número de dobradura. Por exemplo, A1 é a folha A0 dobrada ao meio uma vez. A2 é a folha A0 dobrada ao meio 2 vezes. E assim sucessivamente, conforme a figura. Um tamanho de papel bastante comum em escritórios brasileiros é o A4, cujas dimensões são 21,0 por 29,7. Quais as dimensões em centímetros da folha A0? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber quais são as dimensões da folha A0. Como que a gente faz isso? Então, a gente tem as dimensões da A4. Sabendo as dimensões da A4, como a gente sabe, da A4 para a A3 vai ser dobrado, porque é o seguinte, eu sei que da A0 para 1 divide pela metade o maior lado. Da 1 para A2, divide pela metade o maior lado. Então, se a gente quer fazer o caminho contrário, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar sempre a menor dimensão, para a gente chegar lá na A4, na 0. Tá? Então, se eu estou saindo da A0 e vou para A4, eu vou sempre dividindo pela metade o maior lado. Se eu quero chegar da A4 no tamanho da A0, eu vou pegar o menor lado e vou sempre dobrar.
Então é isso que a gente vai fazer. Então eu sei que a A4 é isso daqui. A A3 vai ser o menor lado que multiplica por 2. Então 21 é o menor lado, multiplica por 2, fica 42. E esse 29,7, como as nossas alternativas são todas distantes, a gente pode arredondar para 30 para ter mais facilidade. Então o A2 vai ser o menor lado dobrado, então o menor lado agora é 30, então 42 vezes 60. O A1 vai ser o menor lado que é 42 dobrado, então 84. E se a gente observar, nós temos duas alternativas com 84. Só que a outra aqui, ó, é 29 e essa aqui é 118. Então não faz sentido ser 29 aqui, se aqui eu já tenho 60. Esse cara ele vai ter que pelo menos chegar lá no 120, porque a gente vai ter que dobrar ele mais uma vez, certo? Então você não precisa nem continuar a tua conta. Você já sabe que a alternativa correta é a alternativa C. Mas o que você tem que entender é justamente essas sacadinhas. Entender que se você pegar aqui essas distâncias, no caso, essas diferenças desses valores, você pode arredondar isso daqui, não precisa perder tempo dobrando 29,7. Arredonda para 30, tá? Se você precisar, depois você utiliza o 29,7 dobrando, mas você pode fazer esse arredondamento que fica muito mais fácil. E o segundo caso, como mencionamos, é quando você não precisa nem fazer a conta. Por exemplo, você tem a conta 1,0609 que multiplica 1.800. Se você for fazer essa conta no passo a passo, tudo detalhadozinho, tudo bonitinho, você vai perder muito tempo, porque é uma conta muito demorada, é uma conta chata. Na verdade, essa não é nem tão difícil quanto comparado a muitas que a gente pode eventualmente se deparar. Mas se você simplesmente, nesses casos, interpretar as alternativas, você pode ter muito mais facilidade. Então, por exemplo, você chegou nessa conta, dá uma olhada nas alternativas antes. Observando as alternativas, você já pode identificar a resposta correta sem fazer a conta. E é isso que eu vou mostrar para você nesse exemplo agora, que é um exemplo muito comum na prova do Enem em situações semelhantes a essa. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é S de T é igual a 1.800 que multiplica 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional de empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Na verdade, ela não é uma questão de logaritmo, como eu mencionei, é uma questão de função exponencial, que são assuntos que andam juntos para o Enem. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o salário de um profissional de empresa com 2 anos de tempo de serviço. Então, como que a gente identifica qual que é esse salário? Se a gente observar, as alternativas, elas têm todas aqui o valor do salário. Então, é isso que a gente precisa encontrar. O valor do salário vai ser dado por essa expressão, onde a gente vai ter um aumento de acordo com o tempo de serviço. Então, aqui no lugar do T, a gente vai ter que substituir por 2. Então, o que nós vamos ter? Para uma pessoa que tem 2 anos de serviço, isso vai ser S de 2, é igual a 1.800, que multiplica por 1,03 elevado a 2. O que acontece, pessoal? Aqui você já não precisa mais fazer conta nenhuma e você, na verdade, isso aqui eu só estou escrevendo para mostrar para vocês como que fica a expressão. Mas só com 2 anos aqui e com essa expressão você já poderia identificar qual que é a resposta correta. Por quê? Nós temos aqui 1,03 elevado a 2. Se eu pegar esse 1,03 elevado a 2, é a mesma coisa que 1,03 vezes 1,03. Obviamente, fazendo essa multiplicação, você sabe que isso aqui vai ser menor do que 2. Você tem um número que é um pouquinho maior do que 1 vezes ele mesmo. Então, isso aqui com certeza vai ser menor do que 2, porque nós estamos multiplicando e não somando. O que vai acontecer então? Se isso aqui, esse produto aqui, vai ser menor do que 2, existe a possibilidade de isso daqui dobrar? Não existe. Por quê? Se eu sei que o resultado aqui dessa conta é menor do que 2, não tem como tudo isso aqui ser o dobro de 1.800. E qual que é o dobro de 1.800? O dobro de 1.800, 1.000 vezes 2 é 2.000, 800 vezes 2 é 1.600, então é 3.600. Isso aqui é o dobro de 1.800. Mas como eu sei que esse produto aqui nunca vai ser maior do que 2, não tem como a gente dobrar o 1.800. Então o que vai acontecer? Essa alternativa aqui é maior que 3.600, essa aqui é maior que 3.600, essa também, e essa então nem se fala. Então a gente só tem uma única alternativa que é menor do que 3.600, porque obviamente ele não vai nem dobrar. Então a única alternativa que atende
é justamente a alternativa E. Então, você nem precisou fazer as contas. Aqui eu só escrevi essas coisas e eu só fiz essa conta para mostrar para você. Mas com interpretação e com a observação das alternativas, você já conseguiria aqui. Eu tenho 2 anos. Beleza, eu tenho 2 anos, então eu vou substituir o 2 aqui. Mas eu sei que se substituir o 2 aqui, isso aqui vai ser menor do que 2, esse produto. Não tem como 1,03 vezes 1,03 ser maior do que 2. Isso sem fazer a conta você já consegue identificar. Então, o que acontece? Se eu sei que isso vai ser menor do que 2, eu sei que isso aqui não vai nem dobrar. Então olhando as alternativas, todas aqui é maior que o dobro. Então, se todas são maior do que o dobro, eu já posso eliminar todas, só sobra E. E assim você economiza a conta. Então, qual que é a moral da história aqui? Em muitas oportunidades, você vai conseguir economizar esse tipo de conta fazendo aqui essa interpretação. Mas qual que é o problema? A maioria das pessoas aprende a fazer as contas do início ao fim. Mas se você fica com aquele negócio, um olho no gato e o outro no prato, se você está fazendo as contas e observando as alternativas, você consegue, em muitos momentos, na metade da resposta ou só com interpretação, encontrar qual que é a alternativa correta. Porque o teu objetivo aqui não é ser um matemático, o teu objetivo é acertar a questão. Então, por isso, você pode utilizar de muitas técnicas que facilitem a sua vida e assim você consiga economizar muito tempo de prova e aumentar as suas chances de aprovação. Então, como você pode observar nesse segundo caso, você não precisou nem arredondar. Você simplesmente, com interpretação, já conseguiu identificar qual que era a alternativa correta. Não precisou de conta, não precisou perder tempo fazendo conta com número com vírgula. Você simplesmente observou os 2 números que você tinha, comparou com as alternativas e viu que só tinha uma alternativa que fazia sentido. E esse é apenas um exemplo. Conforme você vai desenvolvendo este aprendizado, vai desenvolvendo essa técnica, você vai ver que isso é muito comum na prova de matemática. Quem assiste as minhas resoluções vê o quanto que isso é comum, porque eu sempre utilizo dessa estratégia. Então, utilizando ela a seu favor, você facilita muito a sua prova de matemática. E é justamente isso que você quer, mais facilidade na prova. Porque se for para você dificultar, não é nem difícil. Agora, facilitar é o ponto mais importante. E se você gostou dessas dicas e quer ver muito mais dicas como essas, dicas, macetes para facilitar a sua vida na prova de matemática do Enem, para assim você acertar mais questões. Eu sei um lugar onde você vai encontrar tudo isso e é lá no Potência Matemática, o meu curso de matemática onde o meu objetivo é ajudar você a ter menos dificuldade na prova de matemática do Enem. Lá eu ensino para você exatamente o que você precisa, sem perder tempo com enrolação, com coisas que não caem. Lá você vai aprender os assuntos que realmente são cobrados na prova de matemática do Enem. Além disso, em todas as aulas, em todas as resoluções, nosso objetivo é sempre ensinar para você as melhores técnicas e os melhores macetes para a sua prova ser muito mais fácil. O meu objetivo não é tornar você um matemático, e sim ajudar você a acertar mais questões com as melhores técnicas e os melhores macetes. Além disso, eu também vou tirar todas as suas dúvidas sobre matemática, dicas e qualquer outra coisa, porque você tem acesso direto a mim em um grupo exclusivo para quem faz parte do Potência Matemática. Então você não perde tempo, porque você ainda pode aprender aquilo que é importante de verdade e aprender as melhores técnicas para conseguir a sua aprovação com uma boa nota em matemática. Então não perde tempo, aproveita, deixa eu ajudar você a alcançar essa nota. O link está na descrição e também no comentário fixado.